São duas coisas, né? Uma com respeito ao atacante, sim, nós temos ciência, nós não podemos negar, né, que a ausência de gols, o Batata tem sido um jogador que tem corrido, lutado, se empenhado, né, e ao mesmo tempo o Itamar a gente tentou de várias formas aí inicialmente para encaixá-lo, as coisas não aconteceram, o resultado também não contribuiu, porque o importante é sempre a gente frisar isso. Quando o resultado ajuda, né, as coisas ficam mais fáceis para você dar sequência aos encaixes. E quando não ajuda, você tem que recorrer aos recursos que você tem. E todo mundo, grande questionamento, eu sei que todo mundo fez. O porquê da não entrada do Keirson e o porquê que o Keirson vem no jogando. Porque a memória é curta. Né? Não vale lembrar que até a estreia dos mata-matas do PSTC, o Keirson estava machucado. Então ele ficou ausente, inclusive, do primeiro jogo, por uma ausência do lesão. No segundo jogo do PSTC, o Keirson já estava à disposição, no entanto que entrou no final do jogo, faltando 20 minutos, no entanto que nos ajudou, inclusive, nas cobranças de pênaltis e jogou. Quanto ao Cruzeiro, foi uma opção porque ainda ele não se sentia totalmente apto para 90 minutos, então eu fiz uma opção do Itamar, como a gente fez, né? E ao mesmo tempo, depois na sequência, entendi que o Bruno Batata, pela luta que ele teve e pelos 2 jogos contra o PSTC, que na minha opinião, o Bruno jogou 2 jogos contra o PSTC de uma intensidade tremenda, e só eu tirei do jogo do Cruzeiro porque ele vinha num processo de cansaço, e o jogo de terça de sábado para terça foi curto, então eu optei por um outro atacante, né? E essas foram as mexidas e as coisas não aconteceram. Então, realmente tem os questionamentos, mas vai chegar a oportunidade do que é isso. Seja para esse jogo, iniciando jogando, né? Isso pode acontecer, então a dúvida é com relação a isso, ou já entrando uma parte do jogo, já contra o Náutico em casa ser o titular. Então, eu já tinha falado com ele, se vocês perguntarem para ele, é bem claro essa conversa com ele. Então, não tem nada errado o nosso trabalho, né? Ele tem uma sequência, só que o resultado não contribuiu. Infelizmente, aí vem os questionamentos pesados, porque ou isso ou aquilo, ou porque se insiste com esse ou com aquele, mas se o resultado tivesse ajudado, né, e foi uma pena que até disse essa fala antes do jogo do CRB. Nós temos que ganhar porque é o resultado para dar tranquilidade para o trabalho. E quando não aconteceu, aí, né, é óbvio, quem não está no nosso dia a dia, e vocês também não vivem o nosso dia a dia, realmente fica muitas perguntas no ar, né, muitas interrogações. Então eu até entendo, e por isso que eu estou fazendo essas colocações, porque como o nosso ambiente ele não é tão exposto para todo mundo, então para que estejam ciência, para que crie um vínculo maior com a gente, porque a gente está num trabalho sim voltado para que o Londrina tenha sucesso. Então isso pode ocorrer, né? Ainda não defini, mas isso pode ocorrer com relação ao Keirson para frente, né? E ao mesmo tempo ali uma análise que eu estou fazendo friamente, né, com o Neto, porque ele não vai aguentar de terça para segunda, de sexta para segunda. Mas a gente também não pode ficar dando quartas esmagando, não. Então ele pode de repente jogar contra o próprio Goiás, iniciando, mas vai ser necessário a saída dele mais cedo, porque contra o Náutico é um jogo em casa, eu preciso, e é um jogador que está muito bem nos jogos em casa, então você precisa ter uma sequência de 2 jogos seguidos. Então são 2 setores, mas os demais não pretendo mudar não, né? Sentir, vou falar a minha opinião, foi uma infelicidade ali na questão da bola longa, mas o Matheus fez um bom jogo, os laterais fizeram bons jogos, podem crescer muito ainda, os 2 volantes se comportaram bem, né? Os meias, o Gava teve uma atuação muito boa, quanto ao Neto regular, né? Da mesma forma também, como o Jô alternou em bons momentos e maus momentos, mas é isso mesmo do atacante, porque se espera muito, que é uma coisa natural, né? Então fica por conta mesmo só, acho que o setor de frente que pode ter alguma alteração ou não.